A videoaula de hoje é para tratar alguns termos genéticos. Espero que esse material venha ajudá-los na resolução das atividades. Genes. O que é genes? Gene ele vai determinar a nossa pele, o nosso tipo de cabelo, o nosso tipo de queixo. Ele nada mais é do que reações químicas que acontecem no nosso corpo. E essas reações químicas que acontecem no nosso corpo é que vai dar o nosso tipo de cabelo, que formou o nosso tipo de queixo, a nossa pele. Só que é interessante que alguns genes, muitas das vezes, trazem informações erradas sobre como comportar quimicamente. E isso vai gerar doenças. Algumas doenças que são geradas são graves. É importante a gente perceber que nós não somos seres perfeitos geneticamente, que todos nós trazemos genes que têm defeitos. Só que muitas das vezes, em termos de doenças, essas doenças se manifestam quando eu trago esse gene defeituoso do pai e esse gene defeituoso da mãe. Então, a gente fala que são doenças, não, a grande maioria delas são recessivas, não são dominantes. Mas todos nós, dentro de nossas famílias, nós temos casos de doenças genéticas que aparecem, aquelas doenças que sempre aparecem com algum ente querido nosso, com alguma pessoa que aparece, mostrando que nós temos defeitos genéticos. E aí que está o grande porém. Quando a gente tem defeitos genéticos, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando a criancinha nasce, ao nascer, no nascimento ela tem que fazer o chamado teste do pezinho. O teste do pezinho vai determinar várias doenças. Embora a gente saiba que quando a gente é mãe, leva uma criancinha, aquela criancinha chora, dá aquela dó, porque ela está chorando demais, mas ele é necessário. E uma característica do teste do pezinho é que ele tem que ser feito no 5º dia, nas primeiras semanas de vida da criança. Se ultrapassar esse período, o teste acaba não sendo preciso. Então, a mãe tem que ser orientada, sempre quando a criança nascer, naquele período marcado, lá no hospital, que já orientam os pais a levar a criança no posto para fazer esse teste. Esse teste de pezinho, ele ajuda várias doenças genéticas, no caso a fenilcetonúria, que ela se deve a uma substância, uma fenilalanina, e se a criança não consegue degradar esses aminoácidos, e se ela consumir essa fenilalanina, vai dar retardo mental. Nós temos o hipotireoidismo congênito. Nesse caso, a criança também pode ter retardo mental. Se descobrir essas duas doenças, tem tratamento. Então, na hora que descobre no teste do pezinho, tem como cuidar para que a criança não venha ter problemas mentais, retardos mentais, problemas graves. Temos a anemia falciforme, é uma anemia grave, a qual a hemácia da criança lembra uma foice, e a vida inteira essa pessoa deverá fazer tratamento e acompanhamento, porque tem várias limitações essa criança devido a essa doença. Nós temos a fibrose cística, que afeta de forma muito grande o pâncreas e o pulmão. Nós temos hiperplasia adrenal congênita e temos a deficiência de biotinidase. Aí vocês viram uma série de doenças congênitas, né, que poderiam ser vistas basicamente pelo teste do pezinho. Como comentei antes, o casamento consanguíneo. Nós trazemos vários defeitos hereditários. E esses defeitos estão na nossa família, por isso que a gente tem que fazer o teste do pezinho, porque tem defeitos que estão escondidos na gente, talvez eu não tenha, meu marido não tenha, mas que na hora que a criança nasce, por causa desses defeitos hereditários escondidos, ele vem manifestar naquela criança. Mas quando a gente fala em casamento consanguíneo, por que é preocupante um casamento, um relacionamento de pais, filhos, tios, sobrinhos e primos? A questão é porque aumenta a probabilidade dos defeitos que são recessivos, que estavam escondidos nas famílias, aparecer. É interessante que você fala em casamentos consanguíneos, a grande maioria você já viu pessoas falando assim, não, eu vi um sobrinho casando tendo relacionamento com o seu tio lá, mas a criança pensa normal. E a gente pensa na normalidade, ter 2 braços, 2 pernas,
Só que a grande maioria dessas doenças que vêm desse tipo de relacionamento são doenças raras e elas normalmente só vêm aparecer na idade da adolescência. Então, muitas das doenças raras, elas só vêm surgir na adolescência e são doenças muito assim, que precisa de tratamento e difícil realmente convivência, porque são doenças que, como são raras, muitas vezes difícil diagnóstico, difícil tratamento. Então, nós temos, como eu falei, por isso que o casamento consanguíneos, ele é proibido no Brasil, e não só no Brasil, em várias sociedades, por causa desse risco aumentado de gerar filhos com doenças raras. A drosófila, ela é interessante falar um pouquinho dela. Ela foi uma mosca, e até hoje, muito escolhida para fazer testes genéticos. O que ela tem de interessante? A drosófila, ela é uma espécie de fácil criação, fácil reprodução, gera muitos descendentes e ela só tem 4 cromossomos. Como ela pela presença de poucos cromossomos, a princípio começou a fazer análise genética com as drosófilas e posteriormente com a análise que se teve, material genético da drosófila, que foi fazendo depois, fazendo os estudos em outras espécies. Determinação do sexo. Quando a gente fala essa questão do sexo, a herança do sexo, o que acontece? O ser humano, nós temos, quem determina o sexo é o homem, no tio. Ele é o único que no cromossomo dele, ele é X e Y. Então, nós temos aqui os cromossomos chamados autossomos, que são cromossomos que ficam, que na realidade são impares, iguais, que não tem distinção. Só que tem os cromossomos sexuais. No caso do homem, ele é X e Y, é como se fosse um cromossomo menor, e a mulher é X e X, os cromossomos idênticos, né? Como o homem, ele é o que tem a distinção, a gente diz que ele que vai ser capaz, ele que é que determina o sexo da espécie. Porque na hora que for formar, o homem vai formar o cromossomo, o espermatozoide X e o espermatozoide Y. E a mulher só forma o óvulo X. Então, dessa forma, a determinação do sexo, na espécie humana, quem determina é o homem. E não tem nenhum fator ambiental relacionado a isso, que é diferente quando a gente viu muitas de algumas espécies que, algumas das vezes, fatores igual jacarés, algumas espécies, fatores ambientais, está mais quente, está mais frio, que vai determinar o sexo. Na espécie humana, um fator ambiental não vai influenciar na formação do sexo daquele indivíduo. Deficiência congênita. O que é uma deficiência congênita? Aquela que existe no indivíduo ao nascer. Ao nascer ele já manifestou, desde quando ele estava sendo gerado no útero da mãe, ele já manifestou aquela característica. É interessante que eu vou dar um caso, por exemplo, da surdez congênita. Nós temos a rubéola, que é uma doença. Essa doença, quando a mulher tem, quando ela está infectada com o vírus, acaba passando a barreira placentária e atingindo a criança, causando na criança o que nós chamamos de surdez congênita. Então, a criança, ao nascer, nesse momento, né, quando a mãe já teve rubéola durante a gestação, ela já nasce com alteração do seu material genético, mas lembrando que essa alteração do material genético, ele aconteceu durante o processo de formação dela. A mãe não mandou essa característica, a mãe não tinha problema de surdez, mas como a gestação ela teve a rubéola, ela acabou passando, durante quando a criança estava sendo formada, a criança acabou pegando essa característica. É um caso que a gente pode ver no caso do Zika vírus. Muitas mulheres estavam gerando uma criança, a criança tinha todas as características de nascerem normais, mas devido a ter se infectado com Zika vírus, a gente viu que aquela criança houve uma mutação genética naquela criança, e eles começaram a nascer com a microcefalia. Então, isso que é uma deficiência congênita. A
um caso de deficiência congênita. Nesse caso, nós podemos citar a síndrome de Down. O que seria a síndrome de Down? Aqui nós estamos falando dos cromossomos, eles estão pareados, em pares. Nós temos 23 pares de cromossomos, igual eu falei. Só o que acontece na síndrome de Down? O cromossomo 21, ao invés de estar em par, ele está em 3. Então, o cromossomo 21 é em 3, ela também é chamada de trissomia do cromossomo 21, porque nesse caso nós vamos ter 3 cromossomos 21. Então, um portador de síndrome de Down, ao invés de ter 46 cromossomos, ele vai ter 47, um cromossomo a mais. E esse um cromossomo a mais que vai formar essa característica, essa doença, uma doença congênita, a qual essa alteração se deu no processo de formação. Quando a criança está nesse processo de formação no útero, ela sofreu essa mutação, ela teve essa alteração cromossômica e acabou gerando essa doença. Deficiência adquirida é aquela que você vai adquirir depois do nascimento. Pode ser traumatismo, infecção, intoxicação. A AIDS, por exemplo, a gente fala que é uma deficiência adquirida, que ela acaba causando uma imunodeficiência, e essa imunodeficiência ela foi adquirida em vida. A outra a deficiência adquirida que nós podemos citar, nós falamos da surdez, aquela surdez congênita, que a criança, na hora que está sendo gerada, a mãe estava com rubéola. Mas também temos casos de surdez adquiridas. A pessoa trabalha em serviço barulhento, com o passar do tempo, acaba destruindo, né, o tímpano, alterando o ouvido daquele indivíduo e acaba tendo uma deficiência que ela adquiriu em vida. O que é interessante é que a deficiência a qual ela adquire em vida, ela não vai transmitir para o seu filho. Ela na carga genética dela não está, embora possa sofrer alteração, mas ela não sofreu alteração na carga genética que seria do espermatozoide do óvulo. Então, na hora que ela for gerar um filho, ela não vai passar essa deficiência para o filho dela. Seria um caso, por exemplo, uma pessoa que perde uma perna. Ela perdeu a perna, só que o material genético dela não foi alterado, que seriam os óvulos, os espermatozoides, então seu filho vai nascer normal, embora ela adquiriu essa deficiência em vida. Deficiência hereditária. Ela já é uma deficiência que vem por transmissão de genes. A pessoa nasce com uma predisposição a algo. Lembrando que esse gene, muitas vezes, ele pode ser interferido pelo meio ambiente. Vamos dar um caso de uma pessoa que tem uma tendência, um gene para a obesidade, ela tem todas as características de ser obesa, mas ela mantém um peso saudável porque ela consegue controlar a alimentação. Então, a pessoa vem com a predisposição genética de algo, mas sua vida, a escolha de vida dela é outra e ela consegue seguir a vida de uma forma diferente. É a mesma coisa, há muitos casos de pessoas que trouxeram dos seus pais a questão de ser diabético, ela tem essa predisposição de ser diabético, essa alteração hereditária de ser, mas devido à escolha de vida, a ser uma pessoa que pratica esporte, ser uma pessoa que controla a alimentação, ela nunca chegou a manifestar diabetes, embora sua carga genética tenha essa predisposição. Então nós vamos entender que algumas deficiências hereditárias, embora a pessoa tenha um gene, esse gene muitas vezes ele pode estar sofrendo interferência do meio ambiente. Vamos falar um pouquinho dos chamados organismos transgênicos. O que é um organismo transgênico? É um organismo que foi modificado geneticamente, a qual recebeu material genético de uma outra espécie. Aqui eu vou dar um caso, para vocês verem, embora fale-se muito mal da transgenia, dos transgênicos, mas os transgênicos nós temos algo bons deles também. Pessoas que sofrem de diabetes necessitam da insulina. No passado, essa insulina era retirada de porco. Aí resolveu o problema de várias pessoas. O problema é que tinha pessoas que tinham alergia à insulina de porco, porque a insulina de porco era muito semelhante à humana, mas tinha alguma distinção que levavam algumas pessoas a terem, como se diz, não se deram bem com esse tipo de insulina
e rejeitando esse tipo de insulina, aquela pessoa muitas vezes acaba não tendo opção e até mesmo morrendo por causa da diabetes. Nós temos a chamada manipulação gênica. O que eles fizeram? Nós temos uma bactéria, pegou na célula humana o material genético sobre a produção de insulina, o segmento que fala como produzir insulina. Esse segmento foi incorporado no material genético da bactéria. Essa bactéria foi isolada e ela passou a produzir insulina. Então, a insulina que nós temos, que estamos comprando, que o diabético compra, ela vem de um organismo transgênico. Foi um organismo que houve uma modificação genética. Que modificação genética que seria transgenia? Você pegar o material de uma espécie e introduzir na outra. Então, no caso, você pegar o material de uma espécie humana e introduzir numa bactéria para produzir uma insulina, uma substância que era interessante. Portanto, essas técnicas de manipulação de DNA, elas são usadas para a grande importância da transgenia. Hormônios, como de crescimento, várias vacinas, uma delas é a hepatite B, é uma das vacinas a qual nós utilizamos a transgenia, fatores de coagulação. Então, a gente dizer que a transgenia, que os transgênicos são ruins, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos benefícios da sociedade os transgênicos nos têm trago. Ela é muito criticada. Quais são as críticas que nós temos? Ela é muito criticada quando ela está sendo utilizada na natureza, porque nesse caso, quando a gente fala dessa transgenia, eu estou no laboratório, no controle, a qual ela não tem contato com a natureza, ela está no lugar vigiado e controlado pelo ser humano. A questão é quando eu estou fazendo alterações genéticas e colocando na natureza essas alterações que podem causar desequilíbrios ambientais. Um dos casos, eu vou citar para vocês, é a soja. Nós temos hoje a soja, o milho, eles acabam, muitos inseticidas, né? Eles não sendo muito resistentes a alguns inseticidas. Aí você cria-se um milho, uma soja bastante resistente aos vários inseticidas. E aí, que é um transgênico, você pode aumentar a dosagem de inseticidas naquele local, que não vai fazer mal ao milho e à soja. Qual é o problema? Quando eu crio uma transgenia e coloco um milho transgênico no local, eu vou criar um desequilíbrio ambiental. Estou colocando uma espécie modificada pelos seres humanos, e quando se introduz qualquer espécie em um ambiente natural, aquela nova espécie pode levar à extinção daquelas espécies que não são transgênicas. Então, a crítica é essa. Quando a gente faz uso desse tipo como se diz, cultivo, no futuro possa ser que eu não venha ter mais depois milhos que não sejam transgênicos e soja que não sejam transgênicas, porque o milho e a soja transgênica acabaram substituindo aqueles milhos e sojas nativos daquele local. E a gente também não sabe o impacto ambiental e até mesmo quem consome aqueles produtos poderão causar. Aqui eu deixei para vocês, por curiosidade, se vocês comprarem algum que veio da soja, né, algum óleo de soja, se vocês perceberem, algumas embalagens estão trazendo esses emblemas, né, para mostrar para vocês que esse produto é um produto transgênico, ele tem algum componente transgênico. Então, é muito utilizado se vocês olharem as pipocas que se compra, principalmente as pipocas salgadas, as sojas, a grande maioria, o produto vindo de milho, eles estão trazendo esse T, que é um T, mostrando que em algum desses produtos aí são transgênicos. Esse material que eu vou apresentar agora, a grande maioria vem desse acervo, né? As imagens, as fotos. Aqui, gente, é um filhote de camundongo, que colocaram neles uma transgenia, de forma que vai conferir ele a sua pele, uma iluminação meio verde fluorescente. Então aí a gente consegue ver uma floração diferente, porque eles pegaram um material genético de água viva e quando no escuro, né, eles acabam pegando essa coloração diferente. Então esses aqui são camundongos transgênicos. Aqui também nós temos outro caso, né, de transgenia, a qual colocou numa planta
E essa planta, na escuridão, você consegue visualizar toda brilhosa devido a um processo também de transgenia. Aqui nós temos sementes de soja e de mamoeiros transgênicos na natureza. Clonagem. O que é um clone? Clones são seres geneticamente idênticos ao outro. Na natureza existe clonagem natural. Bactérias fazem clonagem natural. E até a espécie humana, quando nós falamos de gêmeos idênticos, nós falamos que são clones naturais. Na natureza existem clonagens naturais. Mas o que tem mais interessado os seres humanos é a clonagem de mamíferos. Por quê? Porque a partir do momento que eu clono um mamífero, por exemplo, nós temos uma espécie de uma vaca que é grande produtora de leite, aí eu clono aquela vaca que é grande produtora de leite, e aí eu vou ter uma geração de seleções, pego uma espécie que tem uma carga genética boa, faço seleções e aumento a extensão da minha produção com aquela espécie que eu estou selecionando. E como que isso é feito? É a clonagem em mamíferos, de seres já adultos. Porque, igual eu falei, quando você fala de gêmeos idênticos, é uma clonagem natural. Mas se um indivíduo que não tem nenhum gêmeo idêntico a ele, como é que ele vai fazer essa clonagem? Nesse momento, você pega as células mamárias de um indivíduo, você pega o ovócito, que seria o óvulo de quem você quer. Aqui você, no caso, estou falando da Dolly, que foi clonada. Aí você retirou o material genético desse indivíduo e introduziu o material genético de outro indivíduo. E aí você começa a estimular, eles começaram a colocar descargas elétricas. E essas descargas elétricas começou a permitir que as espécies começassem a se subdividir, formar um novo indivíduo, colocou-se no útero dessa ovelha. Só que a ovelha que nasceu, na realidade, tinha carga genética dessa. Então, ou seja, esse indivíduo é idêntico a esse, é um clone desse. Foi o caso da Dolly, que nós citamos, que foi a primeira ovelha clonada que nós temos. Até a próxima videoaula.